Tudo começou com um homem em chamas, cercado por um galpão pegando fogo. Mas o que queimava de verdade não era só a pele, era o passado que ele tentou enterrar. 15 dias antes, Park Jae-yong já estava ardendo por dentro. Afundado em dívidas, pressionado por agiotas, ele sabia que o tempo estava acabando. Cada ligação, cada ameaça era como um lembrete cruel de que ele não tinha mais saída. Foi aí que uma ideia sombria apareceu, como uma luz falsa no fim do túnel. Seu pai tinha deixado uma apólice de seguro de vida milionária. E Jae-yong, quebrado, desesperado, decidiu usá-la como solução, mesmo que isso custasse a vida de quem lhe deu a própria. Ele procurou alguém do passado, Jang Gil-hyong, um ex-colega agora envolvido com a máfia sino-coreana. Com ele, armou o plano de matar o pai e encenar tudo como um acidente. Mas o destino sempre cobra. O corpo do pai desapareceu, não estava onde deveria estar. Quem o encontrou foi Han Sang-hun, um motorista comum que atropelou o idoso e, no susto, pediu ajuda ao amigo Kim Beon-jun para encobrir o acidente. Eles enterraram o corpo nas montanhas, achando que assim deixariam o erro para trás. Só que a culpa não se enterra tão fácil. Enquanto isso, Jae-yong percebia que nada saía como o planejado. Gil-hyong, sedento por mais dinheiro, começou a pressioná-lo. E não só isso. Ele matou um policial. A coisa estava saindo do controle. Jae-yong tentou se livrar dele, mas falhou. O medo crescia. E a escuridão que ele invocou começava a se voltar contra ele. Do outro lado, a vida de Han Sang-hun também desmoronava. Kim Beon-jun, o amigo que ajudou a esconder o corpo, agora o chantageava. E não fazia isso sozinho. Ao lado de Yoo-jong, namorada de Sang-hun, começou um jogo sujo. Eles o drogaram, levaram até a floresta e o enterraram vivo. Mas Sang-hun não estava pronto para morrer. Lutou. Escapou. E ao se vingar de Yoo-jong, percebeu que não tinha mais volta. Só que a vingança nunca vem sozinha. Kim Beon-jun apareceu e Sang-hun foi a próxima vítima. Nesse turbilhão de mentiras, traições e sangue, Beon-jun tomou para si tudo o que podia. Matou Jae-yong, matou Gil-ryong, assumiu a identidade de Jae-yong. E como num último ato de insanidade, provocou um incêndio que levaria o corpo queimado até os braços da doutora Lee Ju-yeon. Ela hesitou ao ver aquele homem, quase irreconhecível. Mas o nome, esse ela jamais esqueceria. Park Jae-yong. O mesmo nome do garoto que, anos atrás, estava entre os que a violentaram quando ela era apenas uma menina. O passado voltou como uma lâmina. A dor, o medo, o silêncio que ela carregava, tudo ressurgiu. Mas havia algo estranho. Os olhos daquele homem não pareciam os mesmos. Ainda assim, ela decidiu que não importava. Se o universo estava lhe dando aquela chance, talvez fosse o momento de fazer justiça com as próprias mãos. Mesmo que, para isso, ela tivesse que abrir mão de tudo o que acreditava. Enquanto isso, Kim Beon-jun, agora vivendo como Jae-yong, fingia vulnerabilidade, mas por dentro, ele sabia que o jogo ainda não tinha acabado, só que ele não contava com o destino. Nem com os capangas do agiota, que o reconheceram e o levaram para o local onde os piores segredos são guardados, um centro de colheita de órgãos. E o que ele não sabia era quem o esperava lá dentro. Dentro daquele centro sombrio, frio como a própria morte, ele despertou. Kim Beon-jun, ainda fingindo ser Park Jae-yong, percebeu que a mentira tinha ido longe demais. Estava cercado por homens que não sabiam da troca de identidades e que só enxergavam nele um devedor pronto para ser desmontado peça por peça. O destino, que ele achou que tinha controlado, agora o colocava na mesa de cirurgia. Mas o verdadeiro golpe do karma ainda estava por vir. O cirurgião entrou, máscara no rosto, mãos firmes, olhos decididos. Beon-jun reconheceu a voz e naquele instante soube que não havia fuga. Era Jeong-min, o médico, o namorado de Ju-yeon. O mesmo homem que por tanto tempo parecia apenas calmo e gentil, mas agora estava ali, diante dele, pronto para cumprir o que o mundo parecia exigir. Justiça ou seria vingança? Jeong-min encontrou o Rolex no pulso do paciente. Era o relógio do pai de Jae-yong. A peça que faltava.
o elo que confirmava tudo. E ali, naquela sala séptica, cercada por silêncio e aço, ele entendeu. Aquele não era o verdadeiro Jae-yong, mas não importava, porque as mãos de Beom-jun também estavam manchadas. De sangue, de mentiras, de escolhas que custaram vidas. Ele não era inocente, e talvez nunca tivesse sido. Se você já amou em silêncio, como Ju-yeon amava Jong-min, você entenderia a dor de querer proteger alguém que carrega cicatrizes invisíveis. Quando ela contou seu passado, quando revelou o que haviam feito com ela ainda criança, ele não tentou consolar. Ele apenas escutou, porque às vezes o silêncio vale mais que palavras. Ele sabia que a dor dela nunca seria apagada, mas podia, pelo menos, impedir que ela se transformasse em algo pior. Ju-yeon quase cedeu ao impulso de vingança. Ela quis acabar com a vida daquele homem queimado, quis fazê-lo sentir nem que fosse um pouco do que ela sentiu. Mas no fundo, ela sabia que se cruzasse aquela linha, algo dentro dela morreria também. Foi Jeong-min quem a segurou, quem a lembrou de quem ela era, que ela não precisava devolver dor com mais dor. E que, às vezes, deixar ir é a forma mais difícil, mas mais poderosa de justiça. Enquanto isso, o passado continuava se entrelaçando. Cada personagem era puxado para o centro de um redemoinho que eles mesmos criaram. Sang-hoon, Yoo-jeong, Jae-yong, Gil-hyung, Beom-jun, todos escolheram seus caminhos. Todos tentaram escapar das consequências, mas o karma tem memória e ele não esquece. Yoo-jeong escolheu o poder, traiu quem a amava e foi traída no fim. Sang-hoon tentou esconder seu erro e foi enterrado vivo pelo homem que chamou de amigo. Jae-yong quis resolver tudo com dinheiro, como se a vida do pai fosse um cheque em branco. Gil-hyung mergulhou na violência, achando que podia dominar tudo com medo. E Beom-jun acreditou que podia roubar não só identidades, mas destinos. Mas o destino sempre cobra. Ju-yeon, mesmo com o coração em pedaços, decidiu viver. Escolheu continuar sendo médica. Escolheu não se vingar. E foi essa escolha que fez dela a única sobrevivente de tudo isso. Não porque era mais forte, mas porque foi a única que entendeu que a verdadeira força está em não deixar a dor nos consumir. Se você também carrega uma escolha que doeu, se já esteve frente a frente com alguém que te destruiu por dentro, você sabe o peso de decidir não revidar. Não porque perdoou, mas porque sabe que sua paz vale mais. E naquele centro escuro, enquanto Jeong-min segurava o bisturi, ele também fez uma escolha. Não matou Beom-jun por vingança. Ele apenas cumpriu o que precisava ser feito. Não por raiva, mas por justiça. E quando tudo terminou, não sobrou nada. 6 vidas foram destruídas. 6 destinos selados por escolhas erradas. O único sopro de redenção estava nos olhos de Ju-yeon, que saiu dali em silêncio, sem olhar para trás, levando consigo um novo começo. Mas será que ela realmente se libertou? Ou será que algumas marcas nunca desaparecem? Ju-yeon caminhava pelas ruas como quem carrega uma cicatriz invisível. Não havia aplausos nem alívio. Apenas o silêncio de quem sobreviveu a algo que nunca deveria ter acontecido. Tudo ao redor parecia igual, mas dentro dela, algo tinha mudado. A sede de vingança se dissolveu e no lugar ficou um vazio que só o tempo saberia se curaria. Ela não contou a ninguém o que viu naquele hospital. Não falou sobre o rosto queimado de Beom-jun, nem sobre o olhar perdido que ele carregava quando foi levado. Sabia que ninguém entenderia. Que ninguém conseguiria mensurar o peso de estar diante de um monstro e decidir não se tornar um. Às vezes, o verdadeiro final não é a morte de quem nos feriu, mas a escolha de viver sem deixar que aquilo nos transforme. Ju-yeon escolheu isso, mesmo que por dentro ainda ouvisse os ecos da infância roubada. Mesmo que, em alguns dias, o medo ainda se escondesse nos cantos da mente, mas ela não estava sozinha. Jong-min continuava ali, não como salvador, mas como presença, como alguém que não tentava apagar seu passado, mas o aceitava. Alguém que entendia que amar também era esperar. Esperar que o tempo curasse o que as palavras não podiam. Se isso te tocou, você sabe o que fazer.
porque a dor que a gente esconde, às vezes só precisa ser ouvida. E o silêncio que pesa só quer um espaço seguro para existir. Enquanto Ju-yeon recomeçava, os rostos das outras vítimas pareciam desaparecer da memória do mundo. Sang-hoon, que só queria proteger a mulher que amava e foi traído. Yoo-jong, que trocou o amor por ambição e pagou com a própria vida. Gil-ryong, engolido pelo próprio ego. Jae-young, que pensou que podia usar a morte como solução. E Beon-jun, talvez o mais vazio de todos, que roubou vidas, nomes, rostos e terminou no anonimato, num centro onde ninguém pergunta quem você é. Todos eles cruzaram a mesma linha, aquela linha fina entre o certo e o fácil, entre a dor e a escolha, entre o que nos torna humanos e o que nos torna monstros. Ju-yeon, por um fio, quase foi com eles, mas não foi, e é por isso que sua história não termina em tragédia. Termina em sobrevivência, em reconstrução, não de forma mágica nem rápida, mas como uma ferida que sangra e um dia para. Se você já sentiu que era tarde demais para se curar, se já pensou que não havia saída sem ferir alguém, talvez a história dela te lembre que ainda existe outro caminho, que ainda dá tempo, porque o karma não é só punição. Às vezes, é oportunidade de fazer diferente, de não repetir, de quebrar o ciclo, e quando a câmera se afasta e vemos Ju-yeon olhando o horizonte, não é um final feliz, mas é real, e às vezes isso é tudo o que a gente precisa. Mas em algum lugar, uma nova história começa, com novos rostos, novas escolhas e talvez um novo karma à espreita.